Olá, mais uma vez, juntinhos para juntos edificarmos a nossa fé e ter o conhecimento da palavra de Deus. Como sempre nós estamos fazendo nos nossos trabalhos, levando a você o esclarecimento da palavra, esclarecendo você de verdades sobre as verdades espirituais. E vamos hoje falar sobre um assunto que é importante se ter o conhecimento dele. Eu convido você com muita atenção, como sempre estamos convidando sua atenção para a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o sofrimento, não é? A questão hoje do sofrimento é generalizada, é notória na vida de todas as pessoas. Então vamos falar hoje por que o sofrimento, como surgiu o sofrimento e quando acabará o sofrimento. Isso é um assunto importante porque isso tem muita importância para a gente conhecer esse assunto. É um assunto muito importante porque esse assunto é abrangente na vida de todas as pessoas. Então, podemos ver o seguinte: por que o sofrimento, né? Tenho certeza que você tem esse conhecimento, que quando Deus criou o mundo, não foi o projeto de Deus, não estava dentro do projeto de Deus essa questão, o sofrimento da humanidade. Então, por que o sofrimento? Vamos ler um texto lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. Quero ler para você esse texto que diz assim, capítulo 3, versículos 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tá? Então aqui nós podemos observar, dentro dessa revelação, desse texto da palavra de Deus, nós podemos observar o seguinte: aqui, por que o pecado? Não é? O pecado entrou no mundo por causa das transgressões, por causa da rebelião do homem contra Deus. Pois o pecado consiste em não obedecer a Deus. E não obedecer a Deus torna-se rebelião contra Deus. Então é muito importante ter esse esclarecimento, levar esse esclarecimento até você. Então por que o sofrimento? Por causa do pecado. O pecado entra no mundo a partir daqui. Adão e Eva estavam bem com o Senhor, não tinham a visão, com malícia, pois estavam nus, mas eles não viam a sua vergonha da nudez. Estavam nus, mas antes de pecar, eles não tinham nenhum constrangimento da nudez. Mas o texto diz que a partir do pecado foi aberto os olhos deles. Então, a partir do pecado o homem perde a imagem e semelhança de Deus. O homem, antes do pecar, ele era inocente, ele era puro, a sua natureza não tinha nenhuma malícia, sua natureza pura, sem contaminação. A partir do pecado agora abre-se os olhos. Está se referindo no sentido interior, não nos olhos físicos, porque eles com certeza não eram cegos fisicamente e os olhos físicos deles não estavam fechados. Está se referindo que abriu-se os seus olhos, o seu entendimento agora foi aberto para aquilo que era vergonhoso. Dentro dessa questão, quando eles pecam, eles agora perceberam a sua nudez, a sua vergonha, um para com o outro. Porque antes não tinham isso, eles tinham a sua mente, sua natureza pura, inocente, perfeita. O pecado corrompeu isso. E a partir daí o texto também diz, no versículo 8, que eles eram acostumados a ouvir a voz de Deus, conversar com Deus todos os dias no jardim. Mas chegou um tempo, nesse momento, Deus chega e eles se escondem da presença de Deus. Então logo a sua consciência já lhe pesou a culpa. Já perderam a inocência, já perderam a comunhão com Deus. Já perderam a essência da perfeição que tinham antes do pecado que Deus deu. Então, por que o sofrimento? Por causa do pecado. O sofrimento, ele é o efeito da causa do pecado. Entenda isso. O sofrimento, ele é o efeito da causa do pecado. O pecado trouxe ao homem essa consequência. Então logo nós podemos ver essa situação
né? O pecado é o efeito, é o sofrimento do pecado, ele é o efeito da causa do pecado. O pecado trouxe ao homem essas consequências, pois o sofrimento não estava no projeto de Deus para nós. Então, logo nós vemos por que sofremos, por causa do pecado. Porque o sofrimento ele é o efeito da causa do pecado. Tá? Então nós vamos ver como surgiu o pecado. Nós vimos aqui dentro desse texto, se você for ler aqui no capítulo 3, no versículo 1, você vai entender melhor aonde o homem transgride a ordem que Deus deu no capítulo 2, né? Deus dá uma ordem ao homem no versículo 16 do capítulo 2, ordenando o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o pecado surge aí quando o homem ignora essa verdade de Deus. Quando o homem passa a não dar atenção à palavra de Deus e transgride-a. Então torna-se a rebelião, consiste-se aí o pecado. A partir do momento em que o ser humano ele despreza a orientação do seu Criador, do seu Deus, do seu Senhor. Então nós estamos vendo por que o sofrimento? Por causa do pecado. Já informamos, vamos falar para você outra vez. O pecado trouxe ao homem a consequência, que é o sofrimento. E o sofrimento é o efeito da causa do pecado. Porém, nós estamos aqui estudando sobre isso. Então nós podemos ver aqui, diante de tudo isso, que isso é uma realidade na vida do ser humano. O sofrimento ele está presente na vida de todos. Ninguém está livre do sofrimento. Seja rico, seja pobre, todos estão sujeitos a essa situação, a passar por esse momento que é um momento difícil que vai se aumentando cada dia que se passa na vida do ser humano. O sofrimento ele é real. Então, Jesus ele não prometeu acabar com o sofrimento de ninguém nesse mundo. Quando Jesus veio, ele não fez essa promessa a ninguém. Jesus não fez promessa de acabar com o sofrimento de ninguém aqui neste mundo, né? Hoje a gente vê as pessoas pregando diferente. Nós batemos muito nessa questão de refutar os ensinamentos das pessoas que levam esses conceitos por aí, nas religiões, porque você tem que conhecer a verdade. Você tem que estar conhecedor da situação para que você nela saiba passar por ela. Consciente, com raciocínio e com a fé em Deus. Mas dentro da palavra. Então, Jesus não prometeu acabar com o sofrimento de ninguém nesse mundo. Ao contrário, se nós formos ler lá em João, capítulo 16, versículo 33, o Evangelho segundo escreveu João, nós podemos ver essa verdade que nós estamos aqui falando. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, né? Ele nos ensinou, nos mostrou, ele disse: olha, digo isso para que vocês em mim tenham paz. Mas no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo. Então Jesus estava nos advertindo que nesse mundo o sofrimento ele é real na vida de todas as pessoas. Tá certo? Nós podemos ver também lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus ele convidando a humanidade para vir a Ele. Ele diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Observe que Jesus ele não disse que ia cessar com o peso, não é? Que ia cessar com o sofrimento. Ele disse: aliviarei. Nesse mundo aqui, vamos estar sempre vivendo essa realidade de sofrimento, de aflição, de dificuldade nas nossas vidas. Porque o mundo oferece isso. Enquanto a gente estiver aqui, vamos viver essa consequência. Mas Jesus ele nunca prometeu a ninguém acabar com o sofrimento de ninguém aqui nesta vida, né? Lamentações capítulo 3, versículo 39, se você ler, você vai ver escrito lá dizendo assim: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então, de que se queixamos nós? Das dificuldades que passamos, do sofrimento que surge em nossas vidas consequentemente. Isso é causa do pecado, como nós já falamos aqui. O sofrimento é um efeito da causa do pecado. Então nós podemos ver isso. O sofrimento nesse mundo ele é algo que faz parte da humanidade. Ele faz parte. Não findará enquanto existir esse mundo. O sofrimento nesse mundo nunca findará. Enquanto esse mundo existir, haverá sofrimento. Haverá pessoas que vão chorar, que vão morrer, que vão envelhecer. Porque tudo isso faz parte do sofrimento. O envelhecimento,
as doenças, as dificuldades, a tristeza, a morte. Tudo isso faz parte, traz sofrimento ao ser humano. E nós podemos observar as pessoas aí buscando loucamente a fórmula da eternidade, a fórmula do rejuvenescimento, né? Querendo rejuvenescer. As pessoas buscando meios que só pode se encontrar em Jesus. A ciência querendo a fórmula do rejuvenescimento, fazer as pessoas ficarem mais novas, né? Querendo a fórmula da vida eterna, levando as pessoas a não morrer mais, a viver eternamente. Mas isso é impossível para a ciência, para a tecnologia, para qualquer órgão desse mundo, qualquer instrumento, mecanismo desse mundo, trazer essa esperança para o homem. Porque essa esperança só quem pode dar ao homem é Jesus Cristo. Então observe, o sofrimento ele sempre vai existir. Por quê? A humanidade vive num mundo que isso faz parte deste mundo, o sofrimento. Então nós temos a ciência de que a causa, o efeito do sofrimento é a causa do pecado. E esse mundo sempre vai ter o sofrimento. Nunca vai ter um paraíso aqui na Terra. Nunca o ser humano vai deixar de padecer dificuldade. O sofrimento só será extinguido na vida dos que creem em Jesus. A Bíblia nos ensina isso. O sofrimento ele só findará na vida dos que creem em Jesus Cristo. Se nós possamos ver, nós visualizamos o que diz a palavra de Deus, conheçamos o que diz a palavra de Deus, a gente vai ver essa verdade. Deus nos revela isso. Deus tem promessa para acabar com o sofrimento da pessoa, da humanidade, mas não aqui nesse mundo, né? Nós podemos observar, Mateus capítulo 25, versículo 46, o Senhor Jesus diz assim, Jesus falando em Mateus capítulo 25, ele mostrando a condição das pessoas que vão estar dentro de situações. 25:41 Jesus diz, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, existe o sofrimento que cessará na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então nós podemos ver, neste mundo o sofrimento nunca vai cessar. O sofrimento só vai cessar na vida dos que creem em Jesus. Mas aqueles que não creem em Jesus vão sofrer neste mundo e o pior, a eternidade, vão padecer o sofrimento eterno. Podemos ver isso lá em João capítulo 3, versículo 33. O Senhor Jesus, ele falando no seu evangelho, né? Na verdade aqui é a fala do apóstolo João, capítulo 3, versículo 36 da carta do Evangelho segundo escreveu João. Vamos ver o que diz aqui. É muito bom a gente estar instruindo as pessoas através da Bíblia, fazendo a exposição dela, levando os esclarecimentos, tirando dúvidas, para as pessoas conhecerem a verdade absoluta sobre esses assuntos. Porque a Bíblia é maravilhosa, queridos. Vamos ler ela, vamos amar, vamos buscar ter desejo de conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, hoje as pessoas não têm essa oportunidade nas igrejas, porque as igrejas, os cultos hoje estão desprezando a palavra, não tem mais tempo para a palavra. É muita coisa, é muito atrativo, muita atração dentro da igreja, muitos movimentos. Infelizmente, o ensino, a instrução da palavra está se perdendo. É isso que o diabo quer, porque o homem sem conhecimento ele é um alvo, é uma presa fácil para o diabo. É isso que o diabo gosta. Ele não se preocupa com a igreja cheia de cantores, de testemunho. O diabo não se preocupa com a igreja cheia de atrações, de teatros, de peças, de festa. Não. O diabo só se inquieta quando há uma igreja que está firmada na doutrina, que tenha ensinamento da palavra, que tenha instrução, que tenha orientação, que explique, que leve o conhecimento verdadeiro às pessoas. Isso aí o diabo se incomoda, porque quando o homem conhece a verdade, ele é liberto do engano de Satanás, da mentira dele. Então, infelizmente, não se pode hoje ter essa bênção dentro das igrejas, porque muitas igrejas, não estou falando generalizando todas, mas a maioria tem perdido essa essência do ensino da palavra de Deus. Tá? Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Assim está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele,
permanece. Está falando de um castigo eterno, do sofrimento eterno. Então, o sofrimento nesse mundo, ele existe por consequência do pecado. Ele é um efeito da causa do pecado. Enquanto esse mundo existir, existirá sofrimento. Esse sofrimento vem para quem é rico, quem é branco, quem é pobre, quem é preto, quem é branco, quem é crente, quem não é, seja qual for a religião. Todos vão sofrer. O próprio Jesus veio a esse mundo e sofreu demais. Os apóstolos sofreram, os profetas sofreram. Não quer dizer que nós temos a fé em Deus que vamos deixar de sofrer. Aliás, vamos sofrer mais ainda. Né? O sofrimento ainda vai dobrar, porque agora vamos estar dentro de um curso diferente do mundo. Vai se estreitar mais. Para o crente fiel a Jesus Cristo, o caminho se estreita. Não é? Para o religioso não, o caminho continua largo, aberto. Por isso que Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque quando você está em Cristo, você passa agora a andar num caminho estreito, porque o curso desse mundo não é mais esse curso que você vai seguir. Você agora vai andar contrário. Quando se desce é muito fácil, mas para subir é difícil. Imagine você subir, já é difícil, e ainda subir com uma multidão descendo numa velocidade imensa, se desenfreadamente se conduzindo ao abismo. É assim que o crente está andando. Enquanto o crente está subindo, vem uma multidão descendo desenfreadamente para o abismo. E o crente vai subindo para o céu. E o crente em Jesus Cristo fiel, ele tem que se manter firme para não ser levado com a onda deste mundo, com o curso desse mundo, que leva as pessoas a imolar-se também. Mas o crente permanece firme, caminhando com a graça de Deus, perseverando em meio a todos os obstáculos, se desviando dos obstáculos, e quando vier um obstáculo que não der para desviar, com a graça de Deus, passando por cima dele. Mas temos que chegar. E é difícil andar para cima, e ainda mais com uma multidão vindo de encontro a você. Por isso que o caminho é estreito, Jesus diz. Por causa dessa situação. Mas, enquanto neste mundo nós estivermos, vamos padecer dificuldade, irmãos. Vamos sofrer. Não, mas você é crente, você não pode sofrer, não aceite sofrimento. Essas pregações, irmãos, são de homens que não têm compromisso com Deus e não conhecem a palavra, e não foi chamado por Deus para pregar a palavra dele. Então, você tem que estar apto a suportar as dificuldades. O apóstolo Paulo disse, já estou instruído, tanto a ter fome como a fartura, a passar necessidade. O apóstolo Paulo ele já estava instruído, os apóstolos eram presos, passavam dificuldade, eram perseguidos, eram caluniados, mas em meio a tudo isso eles se mantinham firmes na fé. E ele não ensinou a ninguém essa mensagem que hoje se prega, de vida tranquila, sem sofrimento, sem falta de nada, sem dificuldade, que nem hoje é ensinado nas igrejas. A gente vê a igreja aí, propaganda na televisão, venha, pare de sofrer, venha para a igreja, porque hoje tem a campanha disso que vai cessar o teu sofrimento. Pare de sofrer. Não, irmão. O sofrimento ele é momentos que vem na vida da gente e vai continuar vindo enquanto estivermos aqui neste mundo. Vem um momento de dificuldade, mas também vem um momento de tranquilidade. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, para que vocês possam em mim ter paz. Tenha bom ânimo na doença. Vai vir doença na vida do crente, do ímpio, da humanidade. Tenha bom ânimo na falta de trabalho. Vai vir falta de trabalho na vida do crente e da humanidade. Mas também vai surgir a oportunidade de emprego. Vai vir a cura, tanto para o crente e para o ímpio também. Porque Deus é bom para com todos nesse mundo, irmão. A diferença é no lado espiritual. Porque as bênçãos espirituais, Deus só oferece àqueles que estão em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais é condicional pela fé em Jesus Cristo. E só quem pode alcançar é esses, com a fé em Jesus. Agora, as bênçãos naturais desse mundo, Deus dá a todos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus faz o sol nascer para justos e para ímpios, para bons e para mal. A chuva também desce. Então nós temos que parar de estar buscando essas promessas que os homens fazem, que não condiz com a palavra de Deus. Enquanto aqui estivermos, vamos sofrer, irmão. Vai ter morte, irmão. Vai ter choro. Vai ter dificuldade. Mas tem uma coisa. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. O Senhor ele nos faz uma promessa. Eu vou ler para você a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glórias a Deus por essa promessa. Essa promessa aqui, onde Deus promete que cessará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem sofrimento. Não é aqui neste mundo. É quando partirmos para a eternidade. Porque diz a palavra que o nosso corpo mortal,
será revestido, transformado no que é incorruptível e no que é imortal. Vamos ter um corpo onde nunca mais sofrerá dor, nem doença, nem morte, nem envelhecimento. Você quer ser jovem para sempre? Você quer ter vida eterna para sempre? Não é a ciência que vai te garantir, não é a tecnologia que vai te garantir, não é os meios, nem os recursos, nem os aparatos desse mundo que vai te garantir. Jesus Cristo, Ele te garante todas essas bênçãos, porque essas bênçãos existem e são reais, mas através de Jesus Cristo. Fora dele, o homem não pode alcançar nenhuma dessas bênçãos. Então se converta ao Senhor Jesus, busque nele força para prosseguir, perseverar até o fim, para alcançar essas promessas, suportando todas as dificuldades, mas guardando a fé em Jesus Cristo, para naquele grande dia você desfrutar dessas promessas que o mundo hoje tanto busca, mas só pode encontrar através de Jesus, se pararem e crer nele para a eternidade. Então que Deus nos abençoe neste dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, que você possa estar com a sua fé firme, guardada no Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, desejo nesta hora que Deus tenha aberto o teu entendimento e te feito conhecedor deste assunto, desta verdade, e que você permaneça firme no Senhor, independente de qualquer situação ou qualquer sofrimento, porque o leve sofrimento momentâneo deste mundo não se compara ao peso da glória que estamos para receber, quando Cristo Jesus se manifestar e a promessa dele se cumprir, para todos aqueles que crerem, desfrutarão e gozarão na eternidade com o Senhor. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus.